que você faria se fosse o último humano vivo em um mundo apocalíptico? Imagine estar cercado por zumbis, certo de que seu fim chegou. Porém, de repente acorda na sua antiga sala de aula, 10 anos no passado, com apenas uma hora para o apocalipse recomeçar. Essa é a jornada de Tian Shen. Tudo começa em 14 de fevereiro de 2018, quando um meteorito se despedaça ao entrar na atmosfera da Terra, espalhando um vírus devastador. A destruição foi imediata e global, com os sobreviventes caindo em um sono profundo por 20 horas. Ao despertarem, os sobreviventes perceberam que 70% da população mundial havia se transformado em zumbis. A humanidade, uma luta desesperada pela sobrevivência, formou uma resistência e desenvolveu armas poderosas. Porém, os infectados também evoluíram, tornando a batalha cada vez mais feroz. No final, a Terra se tornou um verdadeiro inferno. Olá pessoal, sou o narrador do Área Manha. Vou começar a resumir essa história no canal a partir de agora. Por isso peço que deem um like para ajudar o meu trabalho. Caso você não seja inscrito, inscreva-se para me incentivar a trazer mais conteúdo. Então vamos ao resumo. Tudo recomeça quando o protagonista acorda após ser cercado e morto por uma enorme horda de zumbis. Ele desperta na sua antiga sala de aula, incrédulo, enquanto seu professor está irritado por ele estar dormindo na aula. Ele se pergunta se realmente morreu. No banheiro da escola, estranha ter voltado para sua vida escolar. Ao reparar melhor no seu rosto, comenta que sua versão atual é bastante fraca. Escutando algo se aproximar por trás, pensa ser um infectado e quebra o espelho, usando um caco de vidro para se defender. Ao se virar, percebe que é seu antigo amigo Gao Fei que o chama. Na escada da escola, uma hora antes do apocalipse começar, no dia 14 de fevereiro, às 12h50, o Tian Shen, que retornou 10 anos no tempo, interrompe a declaração que fez a uma colega de classe chamada Duan Shurou, que o humilhou em sua vida passada. Ele alerta seu amigo Gao Fei que resta uma hora até o apocalipse, mas Gao Fei não acredita e pergunta se Tian Shen está escrevendo um livro. O protagonista, percebendo a descrença do amigo, pergunta se ele tem dinheiro. Gao Fei confirma e pergunta o porquê. Tian Shen pede para que ele vá comprar alimentos, alegando estar escrevendo um livro sobre o fim do mundo e querer criar cenários para ganhar experiência, entregando uma lista do que deve ser comprado. Enquanto pensa que é difícil explicar o que vai acontecer, decide inventar uma mentira. Correndo para procurar abrigo contra a chuva de meteoritos, manda Gao Fei ligar para seus pais e pedir que comprem remédios, alimentos e itens de necessidade básica. Diz para Gao Fei que devem se encontrar na parte abandonada do internato de Shangji e se despedem. Gao Fei pensa que Tian Shen tem autismo, mas decide entrar na brincadeira por causa da comida que terá. Tian Shen corre para o internato de Shangji e lembra que seus pais faleceram em um acidente de carro, por isso não precisa se preocupar com eles. No entanto, torce para que Gao Fei acredite e ligue para sua família. Ao chegar ao internato, recorda que na sua vida passada esse local abrigou sobreviventes por um tempo antes de todos virarem zumbis. Ao chegar à cerca do internato, percebe que está ofegante mesmo após correr pouco, e adentra o local às 13h30 do dia 14 de fevereiro de 2018. Ele encontra um pé de cabra e pensa que isso será suficiente, pois no início os infectados eram bastante lentos. Preparando a arma, relembra de sua amada Xuan Xuan, o que o motiva a sobreviver para vê-la novamente. Nessa hora, nota alguém vindo de fora do internato. Alguns alunos, junto com a garota para quem se declarou, trazem Gao Fei. Dentro do internato de Shangji, Gao Fei se desculpa com Tian Shen dizendo que o representante do clube de esportes o seguiu. O representante, irritado, bloqueia o protagonista por tratar rudemente Duan Shurou e fazê-la passar vergonha. Tian Shen lembra que o representante tinha muitos fãs. O representante se prepara para socar o protagonista enquanto alguns alunos torcem por ele. Nessa hora, Tian Shen usa o pé de cabra para ameaçar o representante, que fica paralisado de medo. O protagonista avisa que, se der mais um passo, irá matá-lo. Com medo, o representante cai de joelhos. Gao Fei corre para perto de Tian Shen, que avisa a todos que fará o mesmo com qualquer um, especialmente com Duan Shurou, e manda a todos saírem. Já em outro local após os estudantes saírem do internato de Shangji, às 13h55, os estudantes chegam ao colégio, e Duan Shurou questiona o representante de classe sobre ele ser um bom lutador. Ao tocá-lo, percebe que ele está suado. Com um olhar sério, o representante diz que seus instintos lhe disseram que Tian Shen realmente o mataria. A garota, irritada, diz que o representante só arregou. Nesse momento,
Diversos meteoritos passam pelo céu, em todo o mundo. No Japão, em Nova York e no Brasil, as pessoas observam o fenômeno. No Brasil, os meteoritos passam por cima do Cristo Redentor. Finalmente uma história que lembrou do nosso Brasilzão. Do lado de Tianchen, ele observa tudo, lembrando que as pessoas pensaram que o meteorito era um presente de Deus para o Dia dos Namorados. Gao Fei come calmamente, comentando que realmente estão matando aula. Nesse momento, o meteoro se choca com o chão, causando tremores e fazendo o internato tremer e tudo começar a cair. Antes de desmaiar, às 14h03, Tianchen pensa que o apocalipse finalmente começou de novo. Lembra que todos ficaram inconscientes por mais de 20 horas, permitindo que o vírus se espalhasse. Então, afirma que, ao acordarem, o mundo inteiro terá se tornado um inferno. Ele adormece, e em um sonho lembra de sua namorada Xuan Xuan, que, ao se virar, está transformada em um zumbi. Tianchen acorda gritando e, ao recobrar a consciência, percebe que tudo foi um sonho. Ele olha para o lado e vê Gao Fei preocupado olhando para o celular e se perguntando por que caíram no sono. Ao olhar o horário, vê que já são 10 da manhã, ficando extremamente surpreso por terem dormido por um dia inteiro e matado aula. O protagonista vai até ele, dizendo para não se preocupar em voltar para casa e ser punido por ter matado aula. Gao Fei, ao escutar isso, pergunta se Tianchen está bem, pois ele está agindo estranho. Nesse momento, eles escutam um grunhido vindo de fora, e o protagonista fala que finalmente começou. Gao Fei, sem entender, pergunta o que está acontecendo. Enquanto conversam, um zumbi passa pela porta do internato. Gao Fei pensa que deve ser algum professor e decide falar com ele, indo em sua direção. Tianchen, vendo o que acontecerá, avança e desfere um forte golpe no professor zumbi. Gao Fei fica sem palavras ao ver o que Tianchen fez e grita perguntando por que ele fez isso. O protagonista vai até ele, manda pegar sua mochila e diz para segui-lo, pois o que ele está prestes a ver é inacreditável. Do lado de fora do internato, eles veem diversas pessoas sendo mortas por zumbis. Gao Fei, ao ver tudo isso, fica se perguntando se está sonhando. Um zumbi, ao vê-los, avança, e o protagonista desfere um forte golpe, acabando com ele. Então grita para Gao Fei, dizendo que ele deve desviar de tudo para não ser mordido. Gao Fei, vendo toda a situação, fica sem palavras e apenas segue Tianchen. Eles avistam Duan Shurou e o representante de classe lutando com zumbis. Gao Fei pergunta se devem fazer alguma coisa em relação a Duan Shurou, e o protagonista fala que ele deve se preocupar consigo mesmo. No entanto, decide ajudá-la, derrotando o zumbi que estava tentando atacá-la. Ao ver que Tianchen a ajudou, ela começa a chorar. Vendo a situação com seus colegas mortos, decide seguir o protagonista. Eles vão para uma das salas, e Gao Fei pergunta ao protagonista o que devem fazer. O protagonista aconselha que devem focar em recuperar o fôlego antes de saírem novamente. Tianchen percebe que seu corpo ainda é fraco demais, por isso precisa se exercitar rápido para recuperar o físico que tinha 10 anos no futuro. Duan Shurou pergunta ao representante de classe o que devem fazer. Ele fala que certamente já devem ter informado a polícia e que logo serão resgatados. O protagonista manda Duan Shurou calar a boca. O representante, irritado, diz que Tianchen passou dos limites ao apontar o dedo para ele. Eles veem que o braço do representante está sangrando. Tianchen pergunta se o braço dele está machucado, e ele responde que um pouco, pois se machucou lutando com um amigo. Ao ver isso, o protagonista explica que os primeiros infectados foram aqueles que receberam o vírus diretamente dos meteoritos e os segundos são aqueles que foram mordidos por eles. Gao Fei pergunta o que são os infectados, e Tianchen explica que o vírus é conhecido como a bola. O vírus a bola afeta apenas humanos e é transmitido pelo ar, água e contato. Ele explica que há 70% de chance de uma pessoa pegá-lo pelos 2 primeiros meios, enquanto é certeza que, ao ter contato com o infectado, você certamente pegará o vírus. Assim, diz para o representante de classe que, em outras palavras, ser mordido por um infectado significa que você certamente se tornará um deles. Duan Shurou, ao escutar isso, se afasta do representante. Ele diz que tudo isso é besteira, afirmando que o protagonista só sabe disso por causa de filmes de terror. O protagonista se aproxima dele com seu pé de cabra e diz que ele certamente se transformará em 10 minutos, perguntando se ele quer que ele o livre dessa situação com um olhar sério. O representante se protege com seu taco de beisebol enquanto se transforma,
dizendo que ele não deve se aproximar. Para confirmar que ele está se transformando em um zumbi, o protagonista pergunta se seus machucados não doem mais, já que ele está se transformando. O representante, ao escutar isso, olha para seu braço e percebe que suas veias estão saltando, cheias de bolhas. Em desespero, diz a Duan Shurou que certamente ficará bem. Ela o manda se afastar e ir para longe. Nessa hora, do lado de fora, um carro bate no muro. O protagonista e Gao Fei olham e percebem que é o carro do diretor. Tian Shen fala que essa é uma boa chance para escapar, pois os infectados estão focados no carro do diretor. De volta ao representante de classe, o protagonista avisa que logo ele se tornará um pedaço de carne humana, então pergunta se ele realmente não quer ser livrado dessa situação. O representante, com medo, diz que isso nunca acontecerá e que ficará bem. O protagonista, ao ver a situação, decide ir embora com seu amigo Gao Fei. Duan Shurou tenta ir com o protagonista, mas o representante de classe segura sua mão, dizendo que ela não pode deixá-lo morrer. Nesse momento, ela saca um estilete, corta a cara do representante de classe e diz que, se ele for morrer, deve morrer sozinho. Ele, sem acreditar, fica paralisado vendo toda a cena. Assim, o protagonista e seu amigo saem da escola, se preparando para ir para outro lugar, enquanto enfrentam uma horda de zumbis. Gao Fei, depois de matar um zumbi, fica paralisado, pensando que realmente conseguiu derrotar um zumbi. Nessa hora, Duan Shurou chega falando que eles devem esperar. Tian Shen pergunta por que ela está o seguindo, enquanto aponta seu pé de cabra para ela. Percebendo a situação, ela tenta sensualizar, pedindo que a levem junto. Gao Fei, ao ver a situação, diz que eles devem ajudar, afinal ela era sua colega de classe. O protagonista diz que tanto faz, pois não tem tempo para lidar com ela de qualquer jeito, e fala de forma rude que ela deve seguir suas instruções, pois, caso contrário, sofrerá as consequências. Ela ao ouvir isso fica irritada. Já perto do portão da escola, os dois averiguam o lugar. O protagonista bola um plano, falando a Gao Fei que irá para a sala de transmissão e atrairá os zumbis para perto dos alto-falantes, e nessa hora ele deve fugir. Gao Fei pergunta o que ele irá fazer. O protagonista diz que ele não deve se preocupar e vai em direção à sala de transmissão. Nesse momento, Gao Fei escuta Duan Shurou chorando. Usando seu charme, ela tenta seduzir Gao Fei, dizendo que não teria sido salva se não fosse por ele. Em seus pensamentos, ela jura que certamente acabará com o protagonista por ter agido com ela daquela forma. Então, ela salta para cima dele, agarrando-o e dizendo que certamente confiará nele a partir de agora. Em seus pensamentos, ela fala que irá começar primeiro com o melhor amigo dele. Gao Fei, ao vê-la tão perto, agarrado e se esfregando nele, fica tímido com toda a situação. Tentando manipulá-lo, ela fala que ele deve tomar mais cuidado com Tian Shen e ficar atento às ações dele. Ela pensa que conseguiu seduzir e enganá-lo, mas nessa hora, Gao Fei diz que não seria tão sortudo numa hora dessas se não fosse graças a Tian Shen. Ainda acrescenta que não é um idiota e diz para ela não falar mal de Tian Shen enquanto ele está arriscando a própria vida para salvá-los. Esse é um amigo de verdade. Gostei desse personagem. Dentro da escola, o protagonista usa uma lata de refrigerante para distrair os zumbis. Ao averiguar o local, ele consegue chegar à sala de transmissão. Enquanto examina a máquina para ligar a transmissão, um zumbi aparece por trás dele. Ele reage rapidamente, com dificuldade, consegue segurar o zumbi, percebendo que eles são muito fortes e nem sequer estão evoluindo ainda. Enquanto segura o zumbi para não ser mordido, o protagonista vê duas agulhas ao lado, pega-as e fura a cabeça do zumbi, conseguindo se livrar dele. Aliviado e ofegante, ele comenta que nunca pensou que encontraria um zumbi na sala de transmissão. Ao olhar para o lado, avista um retrato e percebe que a garota da foto é a infectada. No entanto, voltando a si, ele entende que precisa continuar agindo mesmo com o mundo virado de cabeça para baixo. Então, ele começa a tocar música para atrair os zumbis. Gao Fei e Duan Shurou percebem que Tian Shen conseguiu, mas ao tentar abrir o portão, descobrem que está trancado. Usando o machado que tem, ele quebra as correntes e abre o portão, permitindo que os dois passem em segurança. Gao Fei diz a ela que irá esperar Tian Shen voltar. Ela o adverte para não perder tempo e se apressar, pois os zumbis podem voltar. Nesse momento, um homem idoso aparece com um ônibus escolar, chamando-os para entrar. Duan Shurou avisa Gao Fei sobre o ônibus escolar e pergunta se ele não quer ir.
Com um olhar destemido, ele diz que vai esperar Tianchen. Ela, irritada, entra no ônibus. O homem velho grita para os dois entrarem rápido no ônibus. Gao Fei insiste que vai esperar Tianchen. Duan chorou, com uma cara sarcástica, diz que precisam fechar o portão, pois senão, os monstros sairão da escola e virão até eles. Outro homem no ônibus concorda. Irritado, Gao Fei avisa que quem tentar fechar o portão será morto no mesmo instante. Duan Shurou fica irritada ao ouvir isso, e os homens ficam calados diante da ameaça de Gao Fei. Os alunos dentro do ônibus ficam se perguntando o que está acontecendo e quem é o homem dizendo essas coisas. Assim, o ônibus parte, deixando Gao Fei para trás. Ele, ao ver que todos foram embora, dá um grito de alívio, dizendo que conseguiu não trair seu melhor amigo. Enquanto enxuga suas lágrimas, um zumbi o puxa pela gola, tentando morder. Contudo, ele consegue se defender com seu machado. Enquanto segura o zumbi, pensa que realmente não pode morrer numa situação como essa. Nesse momento, o protagonista chega e acaba com o zumbi, salvando Gao Fei. Então, estende sua mão dizendo que quase não conseguiu sair vivo do local. Já em outro local, numa floresta, o protagonista comenta que o ônibus é um lugar perigoso para se estar, pois certamente há alguém infectado dentro dele que não informou os outros sobreviventes. Ele diz que ir para a cidade é pedir para morrer, pois lá há muito mais infectados. Gao Fei, ainda irritado com Duan Shurou, desabafa, e o protagonista fala que está tudo bem, o importante agora é encontrar um lugar para descansar. Ele relembra que, em sua vida passada, um sobrevivente infectado no ônibus fez com que ele batesse, forçando os sobreviventes a sair correndo e atraindo os zumbis para eles. Ele e Gao Fei tentaram pedir ajuda para algumas pessoas para os deixarem entrar, mas não tiveram êxito. Gao Fei, com a perna machucada, fala para o protagonista que não conseguirá mais segui-lo e o manda fugir sem ele. Tia Shen lembra que na época ele, sendo fraco, fugiu e deixou seu amigo sozinho. Todavia, ele promete que nesta vida irá refazer tudo o que não pôde. Ele se pergunta se Deus lhe deu mais uma chance para que ele não tenha mais arrependimentos. Após tudo isso, eles chegam a um local chamado Garagem Ougia. O protagonista pergunta se esse é o local que Gao Fei mencionou. Ele confirma, dizendo que um de seus parentes abriu essa loja e deixou as chaves com ele. Eles conseguem adentrar o local e se acomodar. O protagonista pergunta quais são os planos de Gao Fei para o futuro. Ele responde que seu celular está descarregado e que pretende ir para a casa de seus pais para ver como estão. O protagonista pergunta se a família dele está no município de Ji, e Gao Fei diz que sim, e que também está indo para este local, pois quer encontrar alguém na cidade antes. Gao Fei, ao escutar que o protagonista quer encontrar alguém, pergunta se é uma garota. Tian Shen, sorrindo, fala que ele é muito otimista. Após algum tempo, vários zumbis batem na porta do estabelecimento. Os dois, já sentados e acomodados, escutam o som dos zumbis. O protagonista diz que Gao Fei não deve se preocupar, pois é impossível os zumbis derrubarem a porta. Então, ele diz a Gao Fei que irá ensiná-lo algo. Dessa forma, o protagonista explica que eles também foram infectados com o vírus do zumbi, mas não se transformarão neles. Entretanto, ele diz que certamente mutações acontecerão. O protagonista explica que algumas pessoas conseguem resistir ao vírus, e com ele em seus corpos, conseguem até mesmo controlá-lo através da evolução. Essas pessoas podem aumentar grandemente a força de seus corpos, tornando-se resistentes ao vírus. Gao Fei pergunta como ele sabe tudo isso. O protagonista o conforta, dizendo que ele não deve se preocupar com isso, apenas em aprender a técnica de respiração que ele irá ensiná-lo, que aumenta a velocidade da evolução. Enquanto medita, o protagonista explica que eles precisam ganhar resistência ao vírus primeiro. Ele diz também que, se Gao Fei sentir algo ardendo no corpo, é porque o vírus está escondido nele e ele terá que controlá-lo. Ele explica que o vírus irá gradualmente se acumular no corpo, sendo esse o caminho da evolução. Enquanto explicava tudo isso, o corpo do protagonista começa a ficar vermelho reluzente com o poder do vírus. Ao olhar, ele percebe que é igual à sua evolução na outra vida. Ele olha para suas mãos e diz que, se o vírus se reunir na palma de suas mãos, pequenas linhas se formarão. Pessoas como ele são conhecidas como evolucionários da linha das palmas. Ele comenta que, com essa força, ele ficará na média, por isso são tratados como lixo, pois sua força não é grande coisa. Contudo, ele relembra que isso não é muito ruim,
pois descobriu um método de respiração que pode aumentar a velocidade da evolução antes de morrer. Ele diz que nesta vida tem uma vantagem muito grande, a experiência de toda a vida que viveu antes de retornar a essa época. Após esse momento, Tian Shen vai descansar. Em um sonho, ele relembra quando estava fugindo com sua namorada Xuan Xuan. Ele se vê cercado por uma horda de zumbis. Xuan Xuan fala que torceu o tornozelo e pede para que o protagonista vá na frente e a deixe. Tian Shen, vendo que ela está em uma situação difícil, decide não deixá-la sozinha e a carrega em seus ombros, dizendo que nunca a abandonaria. Enquanto corre com ela, avista que uma parte da ponte está quebrada. Então decide saltar, pois estão cercados de zumbis. Ao saltar pela ponte, ele consegue chegar ao outro lado, mas Xuan Xuan se solta de suas costas e cai da ponte enquanto ele grita por ela. Com essa cena traumatizante na cabeça, ele acorda e vê Gao Fei o abraçando enquanto dorme. Tian Shen lhe dá uma bronca, perguntando o que ele está fazendo. Gao Fei acorda e pergunta que horas são. Irritado, o protagonista diz que nunca mais deixará Gao Fei dormir no mesmo quarto que ele. Assim, eles acordam e se preparam. Tian Shen pega uma moto e decide ir para outro lugar. Gao Fei pergunta se ele realmente está indo. Tian Shen responde que sim, pois a pessoa que está procurando é muito importante. Gao Fei, para incentivá-lo, pede que ele traga a garota de volta e volte logo. O protagonista diz que Gao Fei tem que tomar muito cuidado e certificar-se de que ninguém entre no local. Gao Fei responde que entendeu e que não é uma criança, por isso Tian Shen deve ir e não se preocupar. Então, ele abre a porta e o protagonista sai com a moto em busca da sua antiga namorada. Após andar um pouco, o protagonista chega a uma loja de conveniência e decide entrar para ver o que há no local. Ao entrar, ele dá de cara com dois zumbis vindo em sua direção. Ele saca seu pé de cabra e acaba com os dois facilmente. Após derrotar os zumbis, ele escuta uma mulher e uma criança em um carro cercadas por zumbis. Quando as duas estavam prestes a ser mortas, o protagonista chega e as salva, destruindo todos os zumbis. A criança fica impressionada ao ver a força do protagonista. Ele percebe que seu poder aumentou depois de usar a técnica de respiração para controlar o vírus. Após a luta, a mulher agradece por ter sido salva. O protagonista diz que não é hora de agradecer, pois ainda não estão em um lugar seguro e devem sair logo dali. A mulher pergunta como assim sair do local. Ele diz que há uma loja de conveniência logo à frente e as manda ir para lá. A mulher pergunta se ele não irá também. Ele responde que irá depois de destruir os zumbis e as manda ir para a loja de conveniência. O protagonista aproveita para queimar o carro, jogando gasolina nele para chamar a atenção dos zumbis. Já na loja de conveniência, a garota pergunta se o protagonista ficará bem sozinho lá fora. Sua irmã responde que não sabe e diz que irá ver o que aconteceu. Entretanto, a criança fala que ela não deve ir e deixá-la sozinha. A mulher fala para a criança segui-la e ficar quieta, para que nada saia errado. Enquanto espera os zumbis se aproximarem do carro, Tian Shen, aproveitando que seu cigarro está aceso, joga-o na gasolina, queimando o local e causando uma forte explosão. As duas, ao verem isso, ficam incrivelmente surpresas com o estrago que o protagonista fez. Ele, ao ver as duas, pergunta por que elas vieram e não ficaram na loja de conveniência. Na loja de conveniência, enquanto come com a garotinha, o protagonista pergunta se a mulher é a mãe dela. Ela diz que não, que é sua irmã. Tian Shen, para alegrá-la, entrega o urso de pelúcia que ficou no carro. A garota, ao ver o urso, fica muito feliz e o agradece. Enquanto o protagonista toma água, a garota o observa e decide falar com ele, perguntando se acha sua irmã bonita. Ele diz que sim e pergunta por quê. Então, ela propõe que ele seja seu cunhado. Ao escutar isso, o protagonista cospe toda a água e diz que crianças não deveriam falar esse tipo de besteira. Após esse momento, a irmã da garotinha chega e pergunta se ele realmente pode levar todas aquelas coisas, pois isso é roubo. O protagonista, com uma cara séria, diz que ela pode devolver se quiser, mas outra pessoa pegará tudo e levará embora. A mulher, com um olhar triste, comenta que a sociedade mudou em um piscar de olhos, pois ontem mesmo ela estava dando aulas em uma escola só para garotas. O protagonista, ao escutar que ela dá aula em uma escola só para garotas, pergunta se é a escola de Xing Xing. A mulher responde que sim. O protagonista, muito feliz, pergunta se ela conhece Hu Xuan. A mulher, um pouco envergonhada, pede para ele soltá-la.
Percebendo o que está fazendo, ele se desculpa e a solta. Ela explica que é professora de Hu Xuan e pergunta se ele a conhece. O protagonista diz que eles são apenas amigos e que está indo encontrá-la na escola. Ao ouvir isso, a mulher diz que Hu Xuan provavelmente ainda está na escola, pois é uma garota esperta e não deve ter sido contaminada pelos zumbis. Tian Shen, ao ouvir isso, fica em silêncio. A mulher observa e pensa em como ele pode passar por todos esses perigos apenas por uma amiga, questionando se ele realmente é apenas um amigo ou se são namorados. Provavelmente namorados, pois apenas um homem apaixonado enfrentaria tanto perigo por uma mulher. Enquanto pensava nisso, a mulher não resiste a dar um beijo no rosto do protagonista em agradecimento por tê-la salvado. Ele, percebendo o que aconteceu, fica sem jeito. Ela diz que esse é um beijo de agradecimento e também de despedida. A garotinha, ao ouvir isso, começa a chorar, dizendo que seu irmãozão não irá abandoná-la e que irá com elas. O protagonista, com um olhar sério, fica calado enquanto escuta a garotinha chorando e perguntando se eles a abandonarão. A irmã da garotinha tenta acalmá-la, dizendo que certamente se encontrarão novamente um dia. Vendo como a garotinha ficou depois de saber que ele iria embora, Tian Shen pergunta à mulher se ela sabe dirigir. Ela confirma, então ele diz que tem que se apressar para sair do local. A garotinha, ao ouvir isso, fica muito feliz em saber que irá embora com seu novo amigo. Assim, eles saem do local e se dirigem para outro lugar. A mulher pergunta onde ele planeja levá-las. Ele fica calado e as leva para um local. Ao pararem em frente a uma casa com um carro à frente, Tian Shen decide levar o carro. A professora pergunta como ele irá destravá-lo, e ele conta que essa é uma de suas especialidades. Ela, ao ouvir isso, diz que isso é ilegal, comentando que estudantes não deveriam saber essas coisas. Ela ainda fala que, se ele realmente quer encontrar Xuan Xuan, deve ir para uma delegacia, pois a escola é muito perigosa no momento. O protagonista escuta tudo isso e, ao ver um zumbi se aproximando com a roupa de um policial, pergunta se deve falar com ele. A professora, ao ver o zumbi, fica assustada. O protagonista pergunta qual é o nome dela, e ela responde dizendo que seu sobrenome é Lu. Então, ele explica à professora que o mundo se transformou em algo que ela nem sequer pode imaginar, enquanto acaba com o zumbi, deixando-a extremamente surpresa.